Bom, vamos lá. Hoje nós estamos aí iniciando todo mês de maio, como vocês já sabem, nós estamos em clima de orarmos pela família e por isso muitas das mensagens desse mês têm dentro delas ou nelas em si a temática da família. E nós vamos hoje iniciar justamente pela família mais abençoada do mundo, né? Eis o tema aí da nossa mensagem. Mateus capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 18 até o verso 25. Então, vamos ver aí o que diz a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, aqui nós temos um trecho conhecido, geralmente muito pregado, muito falado aí no Natal, né? Uma mensagem muito comum de ser pregada no Natal. E hoje nós vamos meditar nela. Antes de prosseguirmos, nós vamos aqui apenas ver alguns detalhes do texto. Né? Por exemplo, vai falando aí do nascimento de Jesus, vai falando que Maria, sua mãe, estava desposada com José, ou seja, eles estavam num compromisso de noivado, no sentido de que, e você precisa saber que noivado aqui era bem diferente do que a gente está acostumado hoje. O noivado para o judeu, no casamento judaico, na cultura deles, já envolvia um contrato mais forte do que na nossa cultura, ou seja, quando você se comprometia com alguém como noivo, você só podia agora se separar através de um divórcio. Você tinha que preparar um documento, uma carta de divórcio para poder romper esse compromisso. Geralmente ele durava um ano, né? Ambas as partes se comprometiam aí com esse noivado, e é o que está acontecendo entre José e Maria, por isso que já tem essa questão toda envolvida. Então já estava desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, né? Eles não tinham ainda se conhecido, se relacionado intimamente, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Aqui nós estamos lidando, obviamente, com um evento sobrenatural. E sem dúvida nós também estamos lidando com o maior milagre de todos, que é o milagre da encarnação. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, é assim que Jesus chega, né? É assim que Jesus encarna, chega no mundo, através aqui de pessoas simples, né? Maria, José, um casal aqui piedoso. Em outros evangelhos nós vemos mais detalhes sobre a vida de Maria. Aqui nos dá alguns detalhes sobre a vida de José. Percebe-se que ambos eram comprometidos com o Senhor, pessoas piedosas, pessoas tementes a Deus. O verso 19 vai dizendo para nós: mas José, o seu esposo, sendo justo, é muito interessante essa expressão, sendo justo. Na língua original quer dizer que José tinha essa questão de ser justo como um estilo de vida. Então é interessante observar isso. Ser justo aqui não quer dizer que José era perfeito, mas quer dizer que José, a palavra justo aqui está no sentido de pecar menos. Uma vida piedosa, quanto mais próxima de Deus, quanto mais uma vida de oração, quanto mais uma vida de consagração ao Senhor, obviamente menos pecamos. E por isso José é descrito pelo próprio texto sagrado como justo, né? Sendo seu esposo justo. Ele demonstra isso através do seu comportamento, porque ele demonstra amar Maria, respeitar Maria. Aqui vai dizer que ele não a queria infamar. Ele tinha aqui 3 opções à sua disposição. A primeira delas, ele poderia chegar e denunciar Maria publicamente.
E a lei, desde a lei lá do Antigo Testamento, determinava que se houvesse um caso comprovado de adultério, a mulher denunciada e também o homem envolvido eram apedrejados até a morte. Ele também tinha a opção de um divórcio não em público, com duas testemunhas. Era outra opção possível, através da própria lei de Deus, que é justamente a opção que ele vai optar aqui no momento. Resolveu deixá-la secretamente. Ou seja, ele não quis causar algo pior ou chegar logo publicamente e jogar o caso. Obviamente, se você se coloca no lugar de José, dá para imaginar o que possa ter passado na cabeça dele. Afinal de contas, não era comum eles verem esse tipo de milagre. Na verdade, isso só acontece aqui dessa forma uma vez na história. Então, é importante a gente pensar nas misericórdias do Senhor, na bondade do Senhor para com essa família. De sorte que o que está no ventre de Maria é justamente o Filho de Deus, gerado de uma maneira sobrenatural, especial, e aquela semente, vamos dizer, colocada ali no seu ventre. E José já resolve deixá-la secretamente. Aí vai subindo e vai dizendo, enquanto ponderava nestas coisas. É interessante ver essa questão da ponderação. José, aqui nos detalhes que vai trazendo sobre ele, demonstra ser um homem muito sábio, um homem muito temente a Deus, um homem que não agia por impulso, e está aqui também uma virtude que é muito rara hoje nos nossos dias, a questão de ponderar, de colocar cada coisa no seu lugar, de pensar antes de tomar decisões. Com certeza, provavelmente, ele deva ter orado e já tinha isso como parte da sua vida, de se colocar diante de Deus. E então, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Que coisa tremenda! O próprio Deus aqui vai intervir nesse processo, para evitar que houvesse um divórcio, um escândalo maior, mas você vê como é a atitude do próprio José antes de tomar qualquer decisão, ele pondera nessas coisas, ele pensa detalhadamente nessas coisas. E aí, então, o próprio Deus, um anjo vem no sonho e fala para ele, olha, não se preocupe, porque o que está aí nela, na tua mulher, é gerada pelo Espírito Santo. Então, não é um filho de José. O Evangelho de Mateus, assim como os outros evangelhos, tomam todo o cuidado para não colocar José como um pai de Jesus. Jesus vai ser um filho adotivo de José. Vai ser um filho de José apenas na lei, mas não biológico. É importante que isso fique bem claro. Mas, de toda sorte, você vai ver que ele é um filho de Davi, ele vem da descendência de Davi. Os profetas falavam e apontavam que é justamente da linhagem de Davi que sairia o Messias. Se você ler do verso 1 até o 17, nós não lemos, você tem aí um resumo da genealogia de Jesus, uma maneira muito interessante mostrando aí quando começou até chegar nele. São aí 3 grupos de 14 gerações até chegar no Senhor. E José é da linhagem de Davi e legalmente isso vai cumprindo já as profecias que a própria palavra já trazia. E aí então hoje diz, olha, não temo que nela foi gerado do Espírito Santo. Aí o verso 21 vai dizendo, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Jesus é a mesma palavra que no hebraico é transliterada como Josué, então era um nome comum, vamos dizer assim, entre os judeus. Quer dizer Deus salva, um nome bem sugestivo. Então, o nome de Jesus seria justamente esse. O nome Jesus hoje é uma transliteração, é a tradução latina do nome Jesus, do grego, que quer dizer Jesus. Então, é um nome que está acima de todo nome, um nome santo, um nome maravilhoso, um nome que está do Salvador. Então, vai pôr o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso é muito interessante de pensar aí com relação a Jesus. Essa criança que está no ventre de Maria não era qualquer um. Era justamente o próprio Deus encarnado e vem com a missão grandiosa, salvar o seu povo dos pecados dele. Quando você lê seu povo, está se tratando do povo judeu. Lembre-se que as profecias, elas começam, são voltadas especificamente para o povo de Israel. Aqui você já vai tendo um cumprimento. Claro que se estende para os gentios também essa salvação. A gente já vê essa tendência desde a genealogia de Jesus. Você já tem pessoas que não faziam parte diretamente dos judeus, mas que foram alcançadas pelo Senhor.
né? A própria Raabe, que era uma prostituta, a própria Ruth, que nós vemos a história lá, faz parte da genealogia do Senhor, eram pessoas que não eram da linhagem do povo de Israel, mas que foram alcançados, e depois, obviamente, o Evangelho se expande para as demais pessoas, como chegou até nós hoje. E ao verso 22 vai dizendo, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, a palavra de Deus infalível. Ela é muito importante, por isso que nós temos que estudar não só o Novo Testamento, mas o Antigo também. Nós temos que pregar não só no Novo, mas no Antigo também. Então, porque a palavra de Deus, os profetas já falavam que Jesus viria 700 anos antes, mais ou menos, Isaías, aqui ele está citando Isaías, embora aqui não mencione, mas a gente sabe que o texto é igual. Isaías já falava disso, né? Mas se a gente estudar Jeremias, o próprio Ezequiel e outros, nós vamos vendo já apontando aí para a vinda do Messias num determinado tempo. Aí fala o verso 23, ele está citando o profeta, eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Não é tremendo isso? Deus habitando no nosso meio, Deus conosco. Deus não está aqui mais mandando o recado, ele mesmo está indo até lá. Então é muito interessante ver isso, Deus conosco. Aí o verso 24 diz, despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. José demonstra obediência. José não ficou, não, vou ver se eu sonho mais uma vez, vai que foi uma alucinação da minha cabeça, vai que não valeu, não. Ele confiou plenamente no recado que Deus havia lhe dado. Em vários aspectos, isso obviamente não daria para a gente trabalhar tudo agora, mas olhando o perfil de José, nós percebemos porque o texto está dizendo sendo justo, né? Era um homem diferenciado, era um homem que se guiava pela palavra de Deus e era um homem obediente, submisso a Deus, a ponto de Deus falou, eu não preciso mais de nenhuma outra palavra ou nenhum reforço, porque o que me resta é obedecer. Então, o anjo do Senhor recebeu a sua mulher. Verso 25, contudo, não a conheceu enquanto, conhecia que é no sentido íntimo, né, o relacionamento íntimo entre marido e mulher, ele não a conheceu enquanto não deu à luz um filho. Né? A Bíblia é clara. Ele só foi até esse momento, depois tiveram mais filhos. E a quem pôs o nome de Jesus, ou seja, obedeceu, cumpriu tudo. E por que eu dei essas explicações? Para a gente entender o texto, o que ele está tratando, de alguns detalhes que o texto traz. Obviamente, como todos os textos bíblicos, tem muito mais coisas que nós poderíamos estudar aqui, pensar aqui, meditar aqui, mas por enquanto é importante se saber essas coisas para a gente tirar aqui algumas lições muito importantes sobre esse texto. Então, nós estamos olhando para a família mais abençoada do mundo. Né? Óbvio, toda família que tem Deus, toda família que conhece Cristo é uma família abençoada. A esperança para qualquer família é sempre Cristo. Mas aqui nós estamos diante de uma família que foi abençoada em vários aspectos, especialmente em ter o privilégio de ser a família que abrigou o Messias, abrigou o Senhor Jesus Cristo na sua vinda à Terra. Imagine que tremendo privilégio é dar à luz àquele que é o Salvador. Imagine que tremendo privilégio ter como filho, fazer parte da família, aquele que é a raiz de Davi, aquele cujo trono ninguém pode tomar, aquele que é a salvação e a esperança de todas as nações. É uma coisa tremenda. E nós podemos tirar 3 lições importantes sobre família nesse texto. A primeira delas é que família é uma coisa extremamente importante. Foi criada por Deus, o próprio Deus, e aqui Jesus encarnado sendo Deus, fez parte de uma família, escolheu estar numa família, escolheu nascer em uma família. Então família não é uma coisa que é criada pelo Estado, família não é uma coisa que é definida por cientistas sociais, família é uma coisa criada por Deus, que é o seu próprio Criador. Ele é o único que pode definir o que é família, nos dá as diretrizes do que seja uma família, as características de uma família e como deve viver uma família. Ele é o único que pode fazer isso. Porque quando a gente vê o texto, você está vendo aqui um homem, José, uma mulher, Maria, que vão dar início a uma família, estão noivos, já estão comprometidos um com o outro, vão formar uma família plena, vão ter mais filhos além do Senhor Jesus Cristo. E é uma família que demonstra ser extremamente abençoada. E foi extremamente abençoada nesse aspecto. Eram pessoas piedosas. É claro que Deus deu esse privilégio a eles, não foi porque eles eram piedosos. É importante isso, pela graça de Deus.
por alguma razão que nós nunca vamos saber, porque pertence ao Senhor, Ele escolheu justamente essa família, essas pessoas, para serem ali temporariamente a família do Messias, a família daquele que havia sido prometido desde muito tempo através dos profetas que viria. Né? Então, família tem essa importância. Por isso que nós devemos orar pelas famílias nesse mês, investir nas nossas famílias pesadamente, aproveitar até esse tempo que muitas pessoas estão paradas das suas atividades comuns da sua rotina e investir pesado em família, em comunhão com a família, em conversar com a família, em resgatar coisas importantes para as famílias, como a conversa, como a comunhão na mesa, como evangelizar parentes que não são cristãos, orarmos por eles, conversarmos com eles, demonstrarmos mais amor por eles e trabalhar muitas coisas. Então, família tem um lugar especial no plano de Deus. Deus sempre usou famílias no decorrer da história para abençoar os povos, especialmente pelo grande privilégio que Ele concede de trazer o Messias através de uma família. Jesus poderia, sei lá, ter descido do céu direto. Jesus poderia já ter, sei lá, construído um corpo humano para Ele sem precisar de nada. Mas na sua soberania e sabedoria infinita, Ele quis nascer como qualquer um de nós, esteve no ventre de uma mulher como qualquer um de nós, assumiu a humanidade, a natureza humana como todos nós. Isso é tremendo. Então, Jesus era semelhante a nós fisicamente, ele tem um corpo humano, né, com tudo que um corpo humano tem, funcionando como um corpo humano normal funciona. Então, você olharia para Jesus e você veria um homem, né, com todas as características de um homem normal, comum. Era semelhante a nós mentalmente, a sua mente também. Jesus se desenvolveu, Jesus aprendeu as primeiras palavrinhas quando era um bebê. Né? Jesus aprendeu a caminhar como um bebê. Jesus precisou de cuidados ali como um bebê. Foi desenvolvendo o seu intelecto e a sua mente como uma criança normal, um jovem normal. É interessante isso, né? Que às vezes a gente já pensa, pelo fato dele ser Deus, ele já era uma criança prodígio. Né? Não, ele era uma criança especial, mas ele vai tendo um desenvolvimento como todos nós. E também semelhante a nós nas emoções. Né? Você vê Jesus ficando triste, você vê Jesus sentindo angústia no coração em algumas situações difíceis, você vê Jesus chorando pelos outros, enfim, sentimentos que nós também temos. Então, tudo que um ser humano tem, Jesus tem. E ele encarnou, ele cumpriu a palavra, a sua missão, justamente para que pudesse nos substituir, estar no nosso lugar, e ele continua sendo o homem e Deus. Por isso que eu falei no começo, é o maior milagre que nós vamos ter conhecimento. É justamente o milagre da encarnação. O verbo, Deus se fazendo carne. Né? Jesus continua hoje sendo 100% homem, 100% Deus. Isso é tremendo, isso nunca é algo que foge da nossa compreensão. Como duas naturezas tão distintas, né? No sentido de uma ser limitada, a outra ser infinita, estarem juntos numa pessoa só, mas a pessoa especial e bendita de Jesus tem essa característica. A natureza do Senhor Jesus Cristo tem essa característica. Então, ele nasce através de uma família, ele mostra o lugar especial da família, e isso é tremendo ver como Jesus já começa aqui, né? Quando vai falando de Jesus Cristo e tal, e aqui falando do início, né? do Senhor sendo gerado, a palavra aqui é a mesma palavra que é utilizada para falar de Gênesis, né? O início da criação lá atrás. Aqui nós temos praticamente a recriação, porque agora é o Messias encarnado que vai redimir, vai trazer salvação, vindo através de uma família. O bebezinho Jesus sendo carregado no colo da sua mãe, dormindo, se alimentando, é algo tremendo para a gente pensar a importância da família. Segunda coisa que nós vemos também nesse texto, além da importância da família, é que aqui nós também vemos o problema de todas as famílias. E aqui a gente vê no verso 21, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, a raiz do problema de todas as famílias da Terra chama-se pecado. Né? Até porque a raiz do problema de todos os seres humanos, e como estamos em família, a gente vem de família, estamos ligados de alguma forma a famílias, o pecado atingiu pai, mãe, filhos, irmãos, primos, tias, avós. Não existe família na face da Terra que não tenha problemas por causa do pecado. Não existe. Você não vai encontrar uma família perfeita em lugar nenhum do mundo. Não tem. Né? Cada família tem a sua. Se a gente fosse parar aqui para pedir orações com relação a problemas específicos das nossas famílias,
nós vamos passar o resto do ano fazendo uma lista. Né? Quantos problemas nós não presenciamos? Violência nos lares, problemas entre pai e filhos, né? Divórcios, traições, abusos, enfim, toda sorte de males. Agora mesmo, nessa época, eu tenho visto na TV a notícia de muitos casos de violência agora, por conta de que as pessoas passando mais tempo em casa, ou seja, tem casos de pessoas que estão se divorciando, porque cada um seguia a sua rotina e de repente são obrigados a conviver mais tempo juntos e acaba que um não suporta o outro, às vezes um nem conhecia o outro direito por causa disso. Pais que também não têm intimidade com seus filhos, de repente se veem em casa tendo que conviver com os filhos o tempo todo. Tem muitos pais que, por conta da rotina, do seu trabalho, do próprio pecado no coração, obviamente, nem conhecem os filhos. Estão lá, os filhos, enfim, entregues, e acaba que vem tanto problema no meio das famílias, problemas por todos os lados. E a gente vê isso o tempo todo. Violência, então, não só dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, netos com avós, são uma série de problemas. Isso vai ficando evidente quando nós olhamos os problemas que acontecem nas famílias. Existem programas hoje que tratam só disso, né? Casos de família, problemas, confusões de família são tantos, o número de divórcios são tantos, os casos ruins e crimes terríveis nas famílias são tantos. E a gente precisa pensar seriamente nisso, mas a Bíblia é clara em dizer qual é a raiz do problema, é o pecado. E onde o pecado está instalado? No nosso próprio coração. Né? As nossas tendências carnais que nos fazem não só a gente ter problema com a gente mesmo, mas também com aqueles que estão próximos de nós. Então, o pecado ele acaba criando as desavenças, os problemas, os atritos, e é por isso que nós não vamos encontrar famílias perfeitas. É por isso que nós vamos encontrar famílias se deteriorando, famílias se partindo, famílias machucadas, traumatizadas, quebradas por causa do pecado. Fora que, além do próprio pecado em cada um, você tem o mundo, esse sistema todo que ataca a família, o conceito de família, a importância da família, e você tem o próprio maligno, que obviamente vai atacar, porque justamente pelo fato de família ser uma coisa tão importante para Deus e ser uma criação de Deus. Mas, sem dúvidas, desses inimigos, o mais terrível ainda é o pecado no nosso coração. Quantas palavras ditas erradas, né? Quantos filhos hoje traumatizados por conta da ausência dos pais ou das mães, quanta correria, tantos casos de violência doméstica, tantos casos de abandono, enfim, são N situações que nós encontramos hoje dentro das casas e das famílias, e tudo por causa do pecado. E o pecado ele tem esse poder altamente destrutivo. Então, o maior problema nosso somos nós mesmos. O maior problema das nossas famílias e dos nossos lares somos nós. O maior problema do mundo somos nós. Então, famílias quebradas, famílias manchadas pelo pecado são, obviamente, reflete toda a sociedade. Isso vai refletir em todas as outras instituições e, portanto, a gente tem um problema generalizado. De sorte que tem um monte de gente tentando resolver. Você vai ver psicólogos, outros profissionais de saúde, leis sendo criadas e várias outras coisas para tentar, de alguma forma, melhorar a situação das famílias. O problema é que esses remédios são muitas vezes paliativos, porque o pecado é muito mais profundo, se entranhou de uma maneira muito mais terrível na nossa natureza do que qualquer pessoa, qualquer ser humano poderia lidar. Então, mesmo que a gente tenha vários profissionais de saúde mental e outras áreas tentando resolver e amenizar o problema das famílias, eles não conseguem chegar na raiz. Eles não conseguem chegar num lugar que só Deus pode chegar. E é interessante que, ao mesmo tempo, você pode ver um monte de profissionais, às vezes, cuidando da família dos outros, quando a própria família deles está bagunçada e afetada pelos próprios pecados. E você vai ver as pessoas, muitas vezes, entrando em desespero. Ao mesmo tempo que as pessoas tentam, de alguma forma, cuidar e ajustar suas famílias, elas veem que não conseguem. Né? Nós fracassamos diariamente como pais, como mães, como filhos, como integrantes de uma família, fracassamos por causa do pecado. Né? Por isso que os pais falham, e é difícil, as mães falham, os filhos falham por causa do pecado. E você pode perceber que com as nossas próprias forças, nós não damos conta, nós não conseguimos salvar nossas famílias, nenhum de nós consegue. Você pode, sei lá, colocar na cabeça, não, acho que se eu for um pai mais assim, agora minha família vai, se eu for uma mãe mais assim, agora vou melhorar minha família, acho que a partir de amanhã eu já vou ser um pai diferente, uma mãe diferente, você não vai conseguir.
Nenhum de nós vai conseguir. Não tem como. Você tem livros, você tem muita autoajuda e pensamento positivo, aquela coisa, tem que fazer isso, falar aquilo e tal, 10 receitas para isso, para aquilo, mas o mundo continua bagunçado e as famílias continuam bagunçadas porque o pecado se instalou de uma maneira muito mais terrível do que um vírus, até o vírus que está na moda aí agora, nem se compara ao pecado no coração dos homens, espalhados pelas famílias, causando estragos irremediáveis quase. Então, todas as famílias quebradas, afetando a vida das pessoas, e vai virando uma bola de neve, né? Um monte de pessoas tristes, traumatizadas, que carregam isso depois para os seus próprios lares, nas formações das suas famílias, e é por isso que você tem um mundo que vive muitas vezes sabendo que a família é importante, mas ao mesmo tempo desprezando a família, e isso vai gerando uma série de problemas que humanamente são insolúveis. Não tem como, né? Mesmo que se mude leis, mesmo que se trabalhe determinadas coisas, mesmo que se tente fazer alguns tratamentos e tal, continuam os problemas nas famílias. Não tem para onde correr. Então é desesperador mesmo. É tão terrível que você vê agora, né? As pessoas ficaram mais confinadas, pelo menos uma boa parte delas, mas ficou mais gritante ainda o problema do pecado no lar de cada um de nós. Por isso que esse mês é muito importante para a gente continuar clamando em favor das nossas famílias. O cenário é desolador. Por isso que Jesus, a missão dele é salvar o povo dos pecados deles. Né? E aqui entra o terceiro ponto importante dessa mensagem com relação às famílias. O primeiro é que elas são importantes, o segundo é que o problema principal delas é o pecado, e o terceiro é a esperança para todas as famílias. E a esperança é o próprio Jesus que veio através de uma família. E é interessante, por isso que aqui diz, olha, dará um filho, o nome dele é Jesus, Jesus quer dizer Deus salva, e ele salvará o seu povo dos pecados deles. Que coisa grandiosa! A esperança para nós é Jesus. A esperança de qualquer família na face da terra é Jesus. Por que é Jesus? Porque ele é o único que pode salvar, porque ele é o único que pode ir no coração do problema de todas as famílias. Ele é o único que pode perdoar pecados, ele é o único que pode nos purificar dos pecados, ele é o único que pode transformar a família mais problemática que você possa imaginar. Quantos testemunhos lindos nós vemos no decorrer da história, em muitos lugares, daquilo que Jesus faz. Pais que eram alcoólatras, abusadores, pais que eram terríveis, de repente são transformados pelo poder do Evangelho e modificam suas famílias. Mães também que eram omissas, mães que também eram abusadoras e problemáticas, sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Isso impacta toda a família. Filhos problemáticos, né? E não só os casos mais extremos de alcoolismo e drogas e tudo mais, mas filhos rebeldes em vários aspectos, transformados pelo poder do Evangelho, impactando as suas famílias. Então, o único que pode transformar todas as famílias e todas as pessoas é Jesus Cristo. O único que pode chegar no problema da coisa, no centro da coisa, é Jesus Cristo, porque ele é o único que tem esse poder. E é interessante que aqui a salvação está vindo de Deus, né? Não vem de Maria e não vem de José. Isso é importante. Jesus é o único aqui que está vindo de cima. Jesus é o único aqui que está sendo anunciado pelos anjos de que viria. Jesus é o único que já é profetizado de muito tempo através dos profetas. E ele é a esperança do povo, do seu povo, né? O povo de Israel, para a própria igreja, é a única esperança para qualquer família, é Jesus Cristo. Ele é o único que pode transformar a sua família. Talvez você deva estar olhando para a sua família e imaginar que ela não tem jeito, mas tem jeito, porque se Jesus transformar, tem. Talvez você olhe para o marido seu, você já esteja até pensando em divorciar várias vezes, mas você tem que clamar esse Jesus, porque ele tem poder para transformar seu marido, ele tem poder para transformar sua esposa, ele tem poder para transformar seus filhos, ele tem poder para transformar você. Isso é tremendo. Então ele vem para salvar o seu povo dos pecados. Ele vem justamente como a única esperança. Ele não é uma esperança dentre várias, ele é a única esperança que tem para você, para mim, para as nossas famílias. Ele é o único que pode chegar e transformar os lares problemáticos. Ele é o único que pode fazer um dos maiores milagres, que é pegar um pecador rebelde e transformar em um pecador arrependido, seguidor dele. Ninguém fica igual diante de Jesus. Ninguém permanece igual no encontro com Jesus. Qualquer caso onde Jesus chegue, muda tudo.
né? Um lar que é tocado pelo poder do Evangelho nunca mais é um lar normal. Nunca mais é uma casa normal. Nunca mais é uma família normal para o bem. Nós poderíamos, sei lá, falar, imaginar tantos relatos com relação à bondade do Senhor feita em muitas famílias, em muitos dos nossos lares e nossas famílias. Isso é tremendo. Então, Ele é a esperança única para as famílias, para as pessoas, para o mundo. Por isso que ele é anunciado pelos profetas, por isso que é dito aí, né? O nome dele é Manuel, que quer dizer Deus conosco. Ele sabe o que é ter uma família. Né? Ele sabe o que é viver aqui. Ele sabe o que é sentir dor pela sua própria família. Em alguns momentos nós vamos vendo Jesus sofrendo pelos seus, chorando pelos seus, demonstrando amor aos seus. Né? Jesus demonstra um respeito muito grande com a sua mãe até os últimos momentos de vida. Quando a gente estuda mais o Evangelho de João, a gente vê isso. Então, Jesus participou de uma família, viu os dramas e as dificuldades de uma família de perto. E ele transformou várias famílias, assim como ele pode fazer hoje. E é o Senhor a única saída. Então, quantas lágrimas nós derramamos por aqueles que nós amamos, mas a esperança continua sendo o Senhor, né, para todos nós. Por isso que, se você é cristão na sua família, você talvez possa ser o único da sua família, não desista de clamar ao Senhor, não desista de colocar diante do Senhor. Né? Se coloque, inclusive, como um instrumento do Senhor na vida das pessoas que você ama, daqueles que servem. Né? O Senhor é a única saída. Então, nada melhor para nossas meditações durante esse mês de orarmos pelas nossas famílias do que lembrar da família mais abençoada de todas e lembrar a esperança para todas as famílias, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, essas são as lições que nós podemos tirar desse texto tão precioso, desse trecho tão valioso do Evangelho, que é justamente esse. Família tão importante, que é criada por Deus, e o próprio Deus teve uma, né? E mais, ele ainda coloca os seus como uma família. E a pessoa que conhece a Cristo e é salva por Cristo faz parte dessa família maravilhosa, a família do Senhor. Então, mesmo que a sua família seja bagunçada, desordenada e tudo mais, mas no Senhor você encontra tudo o que você precisa e satisfaz todas as necessidades do seu coração e da sua alma. É maravilhoso isso. Né? E aí nós vemos o problema de todos, é o pecado, a miséria do pecado nos nossos lares, é o que causa todos esses sofrimentos que passamos e vivenciamos e muitas vezes até causamos nas nossas famílias. Mas que bom lembrar que, através de Jesus, que é o Salvador, todas as famílias têm esperança. Todos os maridos problemáticos têm esperança. As esposas têm, os filhos têm, o avô, a avó, o tio, as tios, primos têm esperança. Não desista. Né? Coloque diante do Senhor, creia no Senhor, confie no Senhor, agarre-se ao Senhor, faça dele o centro da sua vida, em especial também o centro da sua família, porque é o único meio que temos, de fato, de ter famílias verdadeiramente abençoadas. Claro que nossas famílias não vão ter o mesmo privilégio que José e Maria tiveram, mas nossas famílias, através da graça de Deus, podem ter o privilégio de ter Jesus nelas através da fé, através do Evangelho, através da salvação que só o Senhor pode dar e da graça maravilhosa e direção do Espírito Santo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua vida e que esse texto já sirva de inspiração para você continuar clamando durante esse mês e sempre pela sua família. Né? Nunca desista de orar pelos seus, de testemunhar os seus, de buscar vivenciar o Evangelho aos seus e nunca esqueça, né? Para sua família, para minha família, para qualquer família, a esperança única é Jesus Cristo.